Olá, doutora Érica. Boa noite. Nós não estamos te ouvindo, amiga. Nós não estamos conseguindo te ouvir. E agora? Ok, Boa pronto. noite! Dá para ouvir agora? Certo, estamos te ouvindo. Seja bem-vinda, doutora, ao distrito de Novo Progresso. Obrigada. Nós somos muito agradecidas pelo seu apoio e pela participação na palestra agora. Que Deus te use mais uma vez, minha amiga. Amém. Muito bem, nós vamos fazer uma oração, né, gente? Para começarmos a nossa palestra. Eu vou pedir, você quer fazer oração para a gente, Mari? Podemos fazer. Nós já fizemos aqui sorteios, nós já fizemos orações intercessoras, nós fizemos aqui oração pelos esposos, inclusive, Érica, nós estamos finalizando hoje 30 dias de oração pelo marido. Então, as mulheres de Novo Progresso e algumas outras mulheres que estão juntas em um grupo de mais de 100 mulheres realizaram em 30 dias de oração pelo marido, e hoje finalizou. Nossa, que legal! Todos- Muito bom, parabéns! Isso é muito bom. Amém. E eu tenho certeza que esses 30 dias, muitas famílias tiveram diferença, viram diferença em seu lar, né, porque a oração era em prol do esposo, mas envolvia também todas as famílias. Então, vamos fazer a oração nesse momento para começar a palestra? Vamos lá. Grandioso Deus, bondoso Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti, agradecido, Pai, por todas as bênçãos que Tu nos concede todos os dias. Principalmente porque Tu tem nos dado saúde, embora nós saibamos que muitos estão nos hospitais pedindo por socorro pela vida. Nós queremos pedir que pela Tua misericórdia Tu toque nessas vidas e restaure a saúde de cada um. Mas nesse momento, nós colocamos a doutora Érica nas tuas mãos, use ela como instrumento mais uma vez para falar a muitas dessas mulheres que estão precisando de apoio emocional e em especial sobre o seu lar. Que tu esteja usando a doutora Érica para falar uma mensagem maravilhosa que venha de acordo com as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Oi, oi, agora sim, agora o sinal aqui tá legal, tá dando para a gente se falar. Eu quero dar as minhas boas-vindas aqui para as nossas amigas, essas mulheres guerreiras de oração, que estiveram aí orando, né, pelos seus relacionamentos, pelos seus casamentos. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente percebe que com essa pandemia, com toda essa mudança na nossa rotina, muitas famílias passaram por conflitos, né? Conflitos e também dificuldades financeiras, por que não dizer? Mas uma coisa me chama muito a atenção, que é o estresse. O estresse é algo que prejudica a nossa saúde e prejudica também as nossas relações. Mas eu quero também deixar aqui o meu abraço carinhoso para as nossas amigas dos grupos de consultoria de saúde da família, para as nossas amigas do grupo Plenamente Mulher, né, que estão aqui conosco, amigas que já nos acompanham todos os dias nos grupos de WhatsApp. Beijo grande para vocês, né? A gente cuida da saúde física, mas a gente também precisa cuidar muito da saúde emocional.
Então, o que está acontecendo agora na pandemia, gente, é o que nós chamamos de hiperconvivência. Ou seja, antes as mulheres reclamavam que os maridos chegava dia de domingo, vai jogar bola, doutora. Deixa todo mundo em casa, vai jogar bola, a gente não consegue ter lazer junto, né? Só que agora está ficando muito tempo junto, né? E aí mudou muito a rotina. E agora nós estamos diante de uma situação de hiperconvivência. Estamos convivendo muito pertinho. E quando a gente fica muito pertinho, algumas coisas acontecem, né? Uma delas é o estresse, as diferenças e os conflitos. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Está me ouvindo aqui essa noite? Você acha que o casamento tem tudo para dar certo ou tudo para dar errado? O que você acha? Tem gente que me diz assim, doutora, o casamento tem tudo para dar errado. Será, gente? Será que essa não é uma visão muito pessimista? E tem pessoas que dizem assim, tem tudo para dar certo. Eu não sei o que é que você pensa sobre isso, mas depende muito da perspectiva, do nosso olhar, né, para essa situação. Mas se a gente for pensar na perspectiva das diferenças entre homem e mulher, o casamento tem tudo para dar errado. Meu pai, e o que é que faz funcionar tudo isso, né? Você tem tudo para dar errado. Mas por que tem tudo para dar errado? Vamos começar a falar aqui sobre algumas diferenças. Bom, as mulheres, elas falam em média 21.000 palavras por dia. Você já viu o grupo onde tem mulher? Você já viu como que é diferente de grupo que só tem homem? Tem homem que fala, mas a gente sabe que a gente fala só um pouquinho mais, né? Já viu na fila de banco? Quando os homens estão esperando na fila de banco, eles ficam assim um pouco impacientes, né? Olham para o relógio, está demorando, meu carro está mal estacionado, eu tenho compromisso daqui a pouco, né? E eles ficam ali bastante estressados. Agora, a mulher, ela é tão relacionável que, geralmente, quando uma mulher está na fila de um banco, sabe o que acontece? Ela olha para trás e ela vê que tem uma outra mulher. Aí ela começa um papo assim, ó, tá demorando, né? Pois é, menina. E eu que deixei meu filho lá na casa da minha sogra, já estou aqui até preocupada com ele, que eu não sei como é que ele está lá, né? Pois é, eles deveriam colocar mais um caixa para atender a gente. Você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. É mesmo? Você tem quantos filhos? E aí uma conversa, que chega a hora de você ser atendida pelo caixa e você não terminou a conversa com a sua nova amiga. E aí vocês têm que trocar o WhatsApp, né? E os contatos para vocês continuarem se falando. Por que isso, gente? Porque a mulher é diferente do homem. Ela tem uma capacidade de se relacionar muito maior do que o homem, né? Mas isso não é uma regra. Há mulheres que são mais quietinhas, né? E tem homens que são mais falantes, mais extrovertidos, mas a gente fala assim de uma forma geral. Trazendo isso para a relação, para o casamento, você tem aí alguns livros que são muito interessantes. Um deles diz assim: não discuta a relação. Bom, como assim não vou discutir a relação, né? O livro é interessante porque ele começa a falar que essa diferença entre homem e mulher já existe desde bebezinho. Então não tem muito para onde correr. E aí o autor diz que quando você olha para um bebezinho, menino, ele geralmente ele tem uma forma de olhar diferente da menina. A menina, quando você olha bem nos olhinhos dela, ela consegue encarar você, ela consegue esse contato visual, essa profundidade, né?
que a gente tem de contato visual um com o outro. Mas o menininho não. Ele olha para você, ele olha para cima, ele olha para baixo, ele olha para você, ele olha para o lado, ele olha para você, olha para o outro lado, depois olha para você, mas ele tem dificuldade de manter o olhar fixo em você. Por que será, né? Então, a gente percebe que existem diferenças, muitas diferenças, no comportamento, nas atitudes, e se a gente não souber lidar com essas diferenças, elas podem trazer sérias dificuldades, principalmente na nossa relação familiar. O que é que você traz da sua bagagem familiar? Bom, então eu quero contar aqui um pouquinho para vocês sobre as minhas expectativas pessoais quando eu me casei e dizer para vocês que, geralmente, quando a gente se casa, a gente traz muitas expectativas na bagagem, né? Expectativas de que, na minha casa, todo mundo, na hora do almoço, sentava, todo mundo almoçava junto. E, às vezes, na casa do outro não era assim. Cada um chegava, pegava seu prato, comia, saía, não tinha aquele momento à mesa. Então, imagina, quando a gente começa a trazer essa bagagem da nossa educação, da nossa história de vida, como isso começa já a entrar em choque, a entrar em conflito com a história de vida do outro. Vocês conhecem aquela história de que o homem era apaixonado pelo feijão da mãe dele? Nossa! Ele pensava assim, o dia que eu casar, eu já estou preocupado, porque ninguém faz um feijão igual ao da minha mãe. E a esposa, ainda quando namorada, já tinha essa preocupação. Gente, será que eu vou conseguir fazer um feijão igual ao da mãe dele? Porque ele fala tanto nesse feijão, né? Como é que eu vou fazer isso? E olha, gente, que coisa bem interessante. É que depois de casados, ela tentava fazer o feijão igual ao da mãe dele. Aí ela comprava os condimentos, colocava folha de louro, colocava todos os temperos, né? Para o feijão ficar o mais semelhante possível ao feijão da mamãe. Só que aí, gente, quando ele chegava do trabalho e ele ia almoçar, ia sentar, ele olhava e dizia assim, não está igual o feijão da minha mãe. Eu sei que você caprichou, eu sei que você tentou fazer o seu melhor, mas não está igual o feijão da mamãe. O feijão da mamãe é o feijão da mamãe. Ninguém consegue fazer igual. E aí, gente, ela já estava tão desanimadinha. Até que um dia ela foi conversar um pouquinho com a vizinha. E quando ela foi conversar com a vizinha, esqueceu a panela no fogo. E o feijão queimou. E agora ela ficou mais que preocupada. Ela disse, agora o meu marido vai pedir o divórcio. Vai, gente, vai pedir o divórcio. Porque se eu vinha caprichando no feijão, não ficava igual da mãe dele, ele sempre se queixava. Agora que está queimado, ele vai reclamar muito comigo. E ela ficou aflita quando ele chegou, sentou. Ela colocou a cebola dentro do feijão para ver se tirava o gosto do queimado, né? Tentou todos os truques disponíveis na internet, mas nada deu certo. Continuou aquele gostinho lá no fundo de queimado. Bom, ele sentou, colocou o prato e ela só ficava assim, gente, olhando, preocupada com a bomba que ia vir, né? E quando ele começou a comer o feijão, ele teve uma reação inusitada. Ele disse assim, nossa! Lá em Minas a gente fala nu, né? A primeira vez que você conseguiu fazer um feijão igual da mamãe. Então deu para entender que o feijão da
mãe queimava todo dia, né? Então, ele tinha um sabor que ela não ia conseguir de jeito nenhum, a não ser tentando. Sabe de uma coisa? A gente aprende na vida que não existe nada perfeito. A gente aprende que não existem famílias perfeitas, não existem pessoas perfeitas, e a gente perde muito tempo com as nossas expectativas. Essas expectativas, elas podem se tornar ilusões. E você pode passar a vida infeliz, apegado a essas ilusões do filho perfeito, do marido ideal, da família que você imaginou ter um dia. Sabe? A gente deixa de desfrutar de muita coisa quando a gente não se abre para o plano de Deus na nossa vida. Por exemplo, tem mulheres que me dizem assim, doutora, você fala isso para mim, doutora, é porque você não sabe a pessoa que eu tenho em casa, doutora, a senhora nem queira saber, porque não é fácil. Mas aí, às vezes, eu fico pensando, Deus nunca erra, e Deus tem propósitos para você. Se o seu marido ou se a sua esposa, mas aqui eu estou falando só para mulheres, então eu estou falando para mulheres que têm relacionamentos talvez desafiadores. Se o seu esposo tem comportamentos que são desafiadores para você, talvez seja essa a maior missão que Deus deu para você. Já parou para pensar nisso? Ai, doutora, sabe que eu não tinha parado para pensar nisso? Tem gente que fala assim para mim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei olhando assim, aí eu disse assim, a doutora falou que é a minha missão. Talvez só você poderia cumprir essa missão na vida desse homem. Já parou para pensar isso? Já parou para pensar que talvez outra mulher não conseguiria cumprir a missão que você cumpre, que é de ajudar, que é de aceitar essa pessoa assim, do jeitinho que ela é, que é de compreender essas manias, né? E hoje eu quero ensinar para vocês algo que é muito legal, gente. É a técnica do sanduíche. Você já ouviu falar na técnica do sanduíche? Mas antes de falar da técnica de sanduíche, eu quero fazer essa pergunta para você. Tem alguma coisa no seu casamento que ainda não mudou, que você tem uma expectativa de que mudasse? Doutora, eu tenho esperança que mude, mas ainda não mudou, doutora. E aí eu sou obrigada a viver nesse tipo de relação, assim, mas ainda não é do jeito que eu queria. Calma, vamos lá. A técnica de sanduíche, gente, ela funciona para casamento, funciona para sua relação com seus filhos, funciona no trabalho, funciona com os irmãos da igreja, funciona com todo mundo, gente, porque ela é perfeita. Toda vez que você for fazer uma crítica, e nós mulheres somos um pouquinho críticas, né? Quando a gente olha uma coisinha que não está legal na roupa da amiga, aí a gente fala assim, ei, amiga, olha, o seu zíper está aberto. Ou então a gente diz assim, amiga, sua saia deu um rachado atrás. Olha, tem uma mancha bem na sua roupa. Não é assim? A mulher, ela consegue ver detalhes. E acaba a gente ficando assim um pouco mais crítica, né? Agora, isso não tem problema. Porque a gente consegue ver coisas que os outros não veem. Isso é muito bom. Só tem um problema. A forma como a gente fala, né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês de coisas que as mulheres detestam. Uma delas é deixar a toalha molhada em cima da cama. Ah, eu acho que na sua casa não tem isso, né? Eu acho que na casa de ninguém aqui, imagina. Eu estou falando aqui, mas assim, eu acho que não é a tua realidade. Tomara! Então, o que que acontece? Às vezes, o homem esquece a toalha molhada em cima da cama.
E aí, o que geralmente a mulher fala? Vai, diga aí para mim, o que geralmente você fala? A gente geralmente fala assim, de novo, pela quinta vez. Tem mulheres que dizem assim, pela milésima vez. A toalha está molhada em cima da mesa. Da mesa não, da cama. Às vezes vai parar na mesa também, viu? Já ouvi casos assim. Quantas vezes eu vou ter que falar? Eu já não aguento mais falar sobre isso. Será possível que a pessoa não pega essa toalha e não coloca no varal? E vai, aí a gente fala uns montes, né? Aí eu vou falar uma coisa para vocês, amigas. Quando você começa a falar assim, o homem, geralmente, é como se ele fosse um soldado, sabe? Um soldado no meio de uma guerra. E ele pensa assim, automaticamente: estou sendo atacado e eu preciso defender a minha honra. E aí ele saca-lhe a espada e sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a se defender. E quando ele começar a se defender, você vai ficar mais chateada ainda. Não é assim que acontece? E aí a briga está formada. Gente, isso acontece na rotina de muitos casais. Eu estou falando aqui da toalha molhada, mas pode ser qualquer outra coisa que aborreça você. E aí, se você fala de uma certa forma, ele se arma, se defende e você ainda fica como se tivesse errado. Ah, não acredito, doutora. Ele ainda quer ter razão, ainda quer se passar por certo. Não é assim que acontece às vezes? Mas, na verdade, às vezes, a forma como a gente fala faz com que a pessoa se arme contra você. E aí você não consegue alcançar seus resultados. Então, vamos para a técnica do sanduíche? Vamos? Hoje, depois que você descobrir essa técnica de sanduíche, vai ser um sucesso. Ó, segredinho, porque os homens não podem saber. E ó, que está transmitindo pelo YouTube, né? Mas vocês sabiam que mesmo quando os homens sabem, vocês sabiam que mesmo assim funciona? Funciona e tem homem que pega essa ideia também e passa a fazer também com a sua esposa. E dá muito certo, viu, gente? Essa técnica de sanduíche é infalível. Então, vamos lá. Mas como é isso do sanduíche, doutora? A senhora já fala de saúde e até em relacionamento tem sanduíche? Tem, mas nós já vamos explicar para você como que funciona esse sanduíche. Ele é um pouco diferente desse que a gente come. Mas vamos lá. Como é que é um sanduíche? Um sanduíche, ele tem geralmente, para ser um bom sanduíche, umas 3 camadinhas, né? Para ficar aquele sanduíche. Como é que você faz seu sanduíche? Como é que você monta? Primeiro, você coloca uma camadinha de pão. Ah, o pão é fofinho. Que maravilha! Depois que você coloca aquela camada bem macia de pão, aí você vem com o recheio. Tem gente aí que já está com água na boca, né? Ai, até eu fiquei aqui, gente. Maravilha. Imaginei um sanduíche natural, delicioso, vegetariano, muito gostoso. Mas vamos lá. Coloquei a camadinha de pão, coloquei o meu recheio e agora eu posso terminar com mais uma camada de pão por cima. Não é assim que a gente faz o sanduíche e fica perfeito? Então, vamos lá. Como é que a gente usa essa técnica do sanduíche, doutora, no relacionamento? Gente, quando vocês usarem, vocês praticarem, eu vou colocar aí o link de um grupo que a gente tem só de mulheres. Se você não está nesse grupo ainda, você pode entrar, vou colocar o link para a gente trocar ideias, para você dizer como é que foi quando você usou a técnica de sanduíche,
se deu certo, doutora, funcionou. Tem muita gente que volta para me dizer, né? Então, vamos lá. O que é essa camada de pão? Essa camada de pão eu chamo de amortecedor. O amortecedor, o nome já diz, é para amortecer. Digamos que o recheio é aquilo que você vai falar que o outro não vai gostar, que vai se armar contra você. Então, entre o recheio, que é o que você vai dizer que ele não vai gostar, você precisa colocar 2 camadas de pão para amortecer essa crítica. Deu para entender? E muitos pesquisadores já dizem isso, que quando você elogia, você abre as janelas da alma da pessoa para aceitar sua crítica. Então, toda crítica que você vai fazer precisa vir antes o quê? Tem gente aí que já acertou. Um elogio. Então, primeiro vem a camadinha de pão, macio, o amortecedor, um elogio gostoso. Depois você vem com o recheio, que é a crítica. Mas ainda precisa amortecer mais um pouquinho, né? Aí você termina um outro elogio, pronto, seu sanduíche está montado e ninguém vai se armar contra você. Olha que legal. Mas, doutora, eu fiquei na dúvida, como é que eu pratico isso na vida real? Aí, gostei desse negócio de técnica de sanduíche, mas como é que eu vou colocar isso em prática? Vamos lá. Vamos usar o exemplo da toalha molhada em cima da cama? Então, vamos lá. Como é que seria se você fosse falar pela milésima vez, a toalha está molhada, eu não aguento mais falar isso, será que ninguém me ouve nessa casa? Isso, querem me fazer de empregada. E aí você reclama um monte, né? E aí o que acontece? Ele saca-lhe a espada e trata de se defender. Aí ele vai dizer, mas você reclama demais. Outro dia você também esqueceu isso, isso e isso, e quem tirou lá fui eu. E aí pronto. Está montado um conflito, né? Está montado um conflito. Se tivesse usado a técnica do sanduíche, minha amiga, você ia ter muito sucesso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso, doutora? Eu quero saber, justamente usando essa técnica de sanduíche nesse negócio aí que a senhora fala, da toalha, para poder eu tirar uma base daquilo que eu estou pensando aqui na minha cachola, do que está acontecendo comigo e que eu estou precisando reclamar, sem ninguém se armar contra mim. Vamos lá. A toalha está molhada, você precisa falar sobre isso, esse é o seu recheio. Então, vamos colocar 2 amortecedores, vamos colocar 2 camadas bem fofinhas de pão. Você começa com um elogio, procure alguma coisa que ele está fazendo corretamente, ou alguma coisa que você percebe que ele é bom, né? Então, pode ser que ele tinha uma mania de colocar, vamos supor, as camisas penduradas nas cadeiras. Gente, eu acho que aqui também não tem ninguém que passa por isso. Amém, né? E isso é muito aversivo para algumas mulheres. Chega, pega a camisa, vai lá na cadeira, tchuc, coloca lá a camisa. Mas aqui não é lugar, essa cadeira não é cabide, coloca essa camisa lá. Mas aí, digamos que ele não faz mais isso. Ele não coloca mais a camisa lá. Ou então ele já joga o lixo lá fora para você. Alguma coisa ele está fazendo. Para você não, para ele também, né? Porque ele também mora na casa. Então, ele está ajudando todo mundo. Então, vamos lá. Você começa com a camada do pão, dizendo assim, meu bem, sabe que ultimamente eu tenho notado que você tem sido assim muito ativo nessa
parte aqui do lixo que a gente coloca para fora, né? Eu percebi que tal dia você colocou o lixo para fora sem eu te pedir, espontaneamente. Ah, eu gostei que você fez isso e isso e isso também. Pronto, ó. Eita, pãozinho gostoso, né? Eita, pãozinho macio. Quem é que não gosta de receber um elogio, né, gente? Aí ele fica feliz. Poxa, ela reconheceu, ó. Ela gostou. Vou fazer de novo, né? Mas ainda vem o recheio, né, meninas? Que ele nem sabe. Aí você diz: pois é, meu bem. Assim como você fez assim, né? Assim como você fez daquela forma, naquele dia que foi tão legal. Eu gostaria também que eu me sentiria muito feliz se você também fizesse assim, agisse dessa mesma forma em relação à toalha, que fica molhada em cima da cama, sabe? Mas é assim, ainda tem mais uma camadinha de pão, tá, meninas? Mais uma para amortecer. Aí você termina assim, pois é, mas como eu sei que você me ama muito, e você faz de tudo para me ver feliz, porque eu sou a razão da sua vida. Eu tenho certeza, amor, que você vai fazer isso para me agradar, não é, meu lindo? Beijinhos, beijinhos. E aí, gente, que tal? Essa crítica vai ser muito bem recebida. Esse homem não vai se armar contra você. Pelo contrário, ele vai pensar, puxa vida, se eu já acertei tantas vezes, né? Não é por causa de uma vez agora que eu errei, ela nem me esculhambou, né? Ela reconheceu as outras vezes que eu acertei. Se ela reconheceu as outras vezes que eu acertei, é porque eu posso acertar de novo. E a pessoa tem esperança. E aí ela vai ter mais motivação para fazer aquilo que você gostaria. Tá vendo, amigas, como não é difícil? O problema são as nossas expectativas de que as pessoas vão fazer aquilo que a gente acha que deveria fazer, ou que são pessoas perfeitas e, na verdade, são imperfeitas, e a gente precisa ir lidando com essa imperfeição de uma forma que a gente consiga ser feliz, que a gente consiga desenvolver a afetividade. Isso também vale para os filhos? Vale. Gente, essa técnica de sanduíche, ela está funcionando com pais e adolescentes. Eu trabalho também aconselhando pais no seu trabalho aí com adolescentes, né? No seu convívio, na educação de adolescentes, e a gente percebe que há uma dificuldade muito grande quando o pai precisa dizer: é hora de desligar o celular. Gente, tem até criança que quando o pai diz é hora, ou a mãe, é hora de desligar o celular, fica bravo, sai dando murro nas paredes, né? Fica de bico, fica mal-humorado, revoltado, né? E aí, que tal usar a técnica do sanduíche com aquilo que você precisa implementar na sua vida? Você vai ser, com certeza, uma mulher muito inesquecível. Eu quero falar agora de duas histórias para concluir para você essa minha fala e dizer o quanto Deus está ansioso em nos dar sabedoria para termos relacionamentos felizes. Essa primeira fala que eu vou contar para vocês é da minha própria experiência de vida. Quando eu pensava em me casar, eu achava que quando meu esposo saísse de casa, nossa, eu imaginava assim, ele vai me abraçar, ele vai dizer assim, já vou, mas vou morrer de saudade de você, querida, já vou, mas eu queria tanto que você fosse comigo, mas eu volto logo, e aquele beijinho, e aquele abraço gostoso. Gente,
Muitas mulheres sonham com isso, não é verdade? Vocês sabem que eu sou esposa de pastor, né? E quando eu cheguei no meu distrito, o meu esposo precisava fazer uma viagem para o interior e ele precisava levar alguns materiais. Eu fui para a porta da casa e fiquei observando ele colocando os materiais no carro. E eu fiquei esperando aquilo que eu tinha sonhado. O beijinho, a despedida. Nossa, que lindo! Só que ele me perguntou assim: Érica, você pode abrir o portão para mim? Eu disse: posso. Abri o portão, ele entrou no carro e ele foi para o interior. E eu fiquei assim, pensando, mas e o que eu tinha sonhado? Aí, queridas, nesse momento, eu quero dizer para vocês que nós podemos ser uma dessas duas, assumir uma dessas duas posturas, ou ser mulher de plateia, ou ser mulher de palco. Mulher de plateia é aquela que vai esperar acontecer, para depois aplaudir. Mulher de palco não espera acontecer. Mulher de palco faz acontecer. E eu pensei nessa hora, eu não sou uma mulher de plateia, eu sou uma mulher de palco. Então, eu vou esperar o meu esposo chegar, vou conversar com ele. E quando ele chegou, eu poderia ter encontrado uma mulher chorando, amargurada, triste, de bico, de mal. Mas não foi assim que ele me encontrou. E nós sentamos para conversar. E eu me lembro de ter perguntado para ele como era a vida dele quando ele era criança. Se ele, ao ser deixado na escola enquanto menino, se ele recebia beijinhos e abraços. E quando eu vi a história de vida dele, eu pude entender que nem tudo podia ser como eu queria. Sabe o que eu mais entendi nesse dia? Que o casamento não vem pronto. A gente é que constrói. Casamento não vem pronto. A gente constrói. E às vezes ele não vem do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente imaginava, e é aí que entra a missão de Deus na sua vida. Sabe, às vezes não é fácil você conquistar alguém para Jesus. Mas talvez os nossos maiores desafios, a nossa missão insubstituível, que ninguém poderá substituir você, é dentro da sua casa. Porque para dar um estudo bíblico, outra pessoa pode ir até no seu lugar e pode fazer isso. Mas a missão que Deus te deu na sua casa, no seu lar, é insubstituível. É unicamente sua, querida mulher. E eu quero agora concluir contando essa outra historinha. Ah, esqueci de contar o final da minha, né? É que quando eu conversei com ele e entendi isso, eu pensei assim, mas por que eu tenho que esperar isso? Eu sou uma mulher de palco, eu não sou uma mulher de plateia. E sabe o que eu fiz? Da próxima vez que ele foi sair de casa, que ele pegou as coisas, colocou no carro, pediu para eu abrir o portão, eu fiquei bem lá pertinho. E aí eu olhei para ele e disse assim, bem, você não está se esquecendo de nada, não? Aí ele me olhou. Ah, o beijinho. E aí ele passou
a fazer exatamente isso, porque eu havia tomado a iniciativa. Queridas, isso me faz pensar em Jesus, porque a Bíblia diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Essa coisa da gente esperar receber para depois a gente dar, não está de acordo com as orientações que nós recebemos de Deus e dos conselhos, dos ensinamentos que nós temos, os princípios da igreja. Por quê? Porque ali diz que quando você faz a felicidade do outro, você se completa e ela volta para você. Então, isso é doação, isso é amor. Esse é o princípio básico do amor. É não dar ao outro aquilo que ele merece, porque pode ser que ele não mereça nada de você, mas dar ao outro aquilo que ele precisa. Eu gosto muito dessa frase, e eu tenho dito essa frase nas minhas palestras. Dar ao outro aquilo que ele precisa e não aquilo que ele merece, porque nós não merecemos nada de Deus. E Ele é maravilhoso para conosco. Essa última história é de uma mulher, é uma história da vida real, que tinha um marido alcoólatra. Que situação difícil, né, meninas? Um marido alcoólatra que bebia até tarde da noite, que chegava em casa, que fazia um alvoroço, que tornava a vida dessa mulher bastante delicada, bastante desafiadora. Bom, um dia ele foi para o barzinho beber com os amigos e quando chegou lá, para as 3 horas da manhã, eles resolveram fazer uma aposta para saber quem é que tinha a melhor mulher. Imagina, né, gente? E apostaram bastante dinheiro. Aí ele levantou e disse assim: quem tem a melhor mulher, com certeza sou eu. Porque a minha esposa, ela me trata com muito amor. Ah, é? Então vamos fazer a experiência. Nós vamos bater agora. É a ideia, gente. Vamos bater agora lá na casa, lá na sua casa, né? Ela deve estar dormindo essa hora, já é tarde, é madrugada. Nós vamos bater lá. E se ela não vier com cabo de vassoura ou com um balde de água para jogar na gente, aí você ganhou a aposta. Vamos fazer o teste para ver se ela é a melhor esposa mesmo. E lá foram aqueles homens bêbados, tarde da noite, madrugada, bater na porta, incomodar essa pobre mulher que já estava dormindo já. Ela levantou, gente, e eles atrás da porta, esperando uma vassourada, esperando um balde d'água. Só que não veio. Eles tomaram um susto, porque quando ela abriu a porta, ela disse simplesmente o seguinte: boa noite, queridos. Se dirigiu ao esposo e perguntou: esses são os seus amigos? Por favor, entrem. Abriu a porta, eles entraram, apavorados com o que viram, sentaram e ela disse: podem ficar à vontade, eu vou preparar uma xícara de café. Café de milho ela usava, tá, gente? Interessante. Não sei se você já experimentou o café de milho. É um pouquinho melhor do que a cevada, pelo menos eu acho. Vou preparar para vocês. Sentem, por favor. E eles ficaram ali esperando, olhando, assustados, para o marido e dizendo: você ganhou a aposta. Um a um foi saindo e foi embora. Nem esperaram.
e foram colocando o dinheiro na mão do marido, porque nunca eles iam esperar daquela. Falei, se você realmente tem a melhor mulher. E aí, gente, o resultado foi que no dia seguinte, esse homem já sóbrio perguntou para sua esposa: querida, eu tenho tornado a sua vida tão terrível esses últimos dias. Eu tenho feito você sofrer tanto. Mas você sempre me trata com amor. Eu queria saber por que você me trata tão bem, mesmo quando eu te trato tão mal. E ela disse assim: é simples, querido. Eu estou me preparando para uma vida melhor do que essa. E você, com essa vida que você está vivendo, você só vai viver essa vida. Mas eu vou ter uma vida melhor. Como você só vai viver essa vida desse jeito que você está? Eu faço de tudo para tornar essa única vida que você vai ter o melhor possível, porque é a única que você vai ter, vivendo desse jeito. Gente, ele ficou chocado. Tão chocado que no domingo à noite, quando a esposa tinha se arrumado para ir para a igreja, encontrou este homem armado, com uma Bíblia na mão, e disse assim: pois eu também não vou querer viver só essa vida. Eu também quero viver essa vida melhor que você vai ter. Gente, que coisa emocionante. Porque ele foi para a igreja com ela e ele nunca mais saiu de lá. E ela conseguiu conquistar esse homem para Jesus. Queridas, eu comecei a falar aqui para vocês que do ponto de vista das diferenças, o casamento tem tudo para dar errado. Mas do ponto de vista espiritual, ele tem tudo para dar certo. Porque o amor é a maior força que existe. O que é que faz com que duas pessoas tão diferentes consigam viver por tanto tempo, mesmo ali em conflito, mesmo ali passando por dificuldades, passando por problemas? O que é que mantém essa união, essa cola, esse adesivo? É o amor. E eu concluo dizendo para vocês que esse amor é o amor de Deus em nós. Por isso, queridas, não pode existir felicidade real quando Deus não é o centro. Eu não sei como está na sua casa, eu não sei como está na sua família. Se você tem investido tempo no culto familiar, ainda dá tempo. Eu gosto da palavra recomeçar. Eu trabalho com reprogramação da mente, de hábitos, mudanças de hábitos, diariamente. Eu trabalho com centenas de pessoas que precisam mudar seus hábitos para ter saúde, para recuperar a saúde. E eu digo para elas que todo dia dá para recomeçar. Se ontem não deu certo, amanhã dá para recomeçar. Enquanto há vida, há oportunidade de mudança. Se até aqui alguma coisa não deu certo nos seus relacionamentos, principalmente no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, ainda dá tempo de recomeçar. Você pode fazer tudo de novo. Você tem uma nova chance de começar do zero. Eu quero ajudar você nessa jornada.
Se você almeja seguir adiante nesse desafio de investir nas suas relações conjugais, eu quero convidar você a fazer parte desse grupo Plenamente Mulher. Cada dia elas recebem um desafio, são mais de 40 desafios. E eu sei que aquelas que estão praticando esses desafios, elas terão muitas vitórias, porque isso é muito importante. Vocês já estão dando aqui um passo maravilhoso. Essas mulheres que estiveram aqui orando durante esses dias, intercedendo, colocando as suas petições diante de Deus, vocês já são vitoriosas. Amém? Vocês já são mais que vitoriosas. E Deus deseja dar muito mais vitórias para você. Essa é uma jornada, como diz Ellen White, que nunca tem fim. Essa é uma escola que a gente nunca se diploma. A gente está sempre aprendendo a conviver, a se relacionar, para que o seu relacionamento dure até a eternidade. Seja plena. A mulher samaritana, lá junto ao poço, já teve 5 maridos, mas nenhum deles tinha satisfeito as necessidades, as expectativas dela. Até que um dia Jesus aparece e diz para ela: se você continuar bebendo dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você estará plena, saciada. O marido pode não ser perfeito, mas ele não vai vir mais para te completar. Ele vai vir para te complementar, porque você já estará completa em Jesus. Amém? Uma mulher plena, completa em Jesus, ela pode fazer acontecer o amor em todos os aspectos da sua vida. E é isso que eu desejo para você, querida amiga. Hoje, Deus te conceda essa vitória, que você possa ter muita sabedoria, para que você alcance a vida eterna com a sua família. Eu gostaria de ter um momento agora de oração com você. Em seguida, eu vou estar colocando o link do nosso grupo, Plenamente Mulher. E eu vou desafiar você a fazer todos os dias esse desafio. Com Deus na nossa frente, seremos mais que vencedoras. Vamos orar? Feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, pelos momentos que nós passamos aqui, aprendendo um pouquinho que precisamos ser mulheres de atitude, mulheres de palco, precisamos ter sabedoria. Estivemos aqui conversando, ó Deus, sobre como temos dificuldades e desafios, mas que o amor que o Teu Espírito coloca em nossos corações nos torna vitoriosas. Quero te pedir, Senhor, que abençoe cada casamento, que abençoe cada mulher naquilo que elas estão passando, porque eu não conheço a história delas. Mas o Senhor conhece. Acolha neste momento cada mulher em teus braços de amor. E também te peço que dê em suas frontes o beijo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que maravilha! Amigas, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Espero que você coloque em prática a técnica do sanduíche. Essa não pode faltar, porque vai surgir alguma ocasião na sua vida que você vai lembrar dessa técnica. Quando você se sentir tentada a falar, ou reclamar, ou criticar qualquer coisa, aí você vai lembrar, lembrei da técnica do sanduíche. E aí, se você quiser pedir ajuda lá no grupo, né? Quiser trocar ideias,
quiser incentivar outras amigas também, vai ser muito especial. E é assim, gente, nós vamos aprendendo e vamos adquirindo do Senhor a sabedoria que vem do alto, tá bom? Muito bom poder estar aqui com vocês, foi um prazer imenso. Obrigada, Mari, pelo convite, pela oportunidade. Novo Progresso, o nome já diz tudo, né? Novo Progresso, só coisa boa para a sua vida. Então, o nome do lugar já é fantástico. Agora, com Deus na frente, é só vitória, tá bom? Beijos, lindas, poderosas. Já coloco aí o link para vocês, tá? É com você, Mari. Oi, Érica, obrigada por todo o seu esforço, por estar conosco, ter estado conosco nessa noite. Eu quero agradecer também a todas que estiveram assistindo aí via YouTube, via Zoom. Que o Senhor continue abençoando vocês, cada uma de vocês, a todas vocês que estão presentes também, que o Senhor continue abençoando a família, o lar, né? Que as dicas que a doutora Érica passou para nós nessa noite, ela também sirva para nos ajudar muito, né? Na nossa convivência como esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Que Deus continue abençoando a nossa família. Amém? Que no céu nós possamos nos encontrar juntos com o nosso esposo. Que o Senhor, Ele esteja preparando a cada dia mais você para ser uma boa esposa e o seu esposo para ser um bom esposo para você. Amém? Muito obrigado, Érica. O Senhor te abençoe. Obrigada, querido. O link já está aí, tá? Então, quem quiser participar do grupo, a gente pode colocar lá também no chat, no YouTube, né? E aí você já está mais que convidada a participar, tá bom?